Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Carolina Lindner. Ela é diretora comercial da Performance. Carolina, obrigada por você ter aceito o nosso convite e estar nos recebendo aqui no empreendimento que foi um sucesso de venda, né? Está sendo um sucesso de vendas, que é o Enseada Botafogo, que é em parceria com a SIG Engenharia e com a Prisma, não é isso? Isso mesmo. E por que a gente está aqui? Porque é um empreendimento que está sendo lançado numa localização que não recebia lançamentos há 50 anos, não é isso? Isso mesmo. Como é Parece que vocês incrível, conseguiram? Né? 50 anos sem lançamento na praia de Botafogo. Assim, é muito difícil hoje, cada ano que passa, você tem mais escassez em relação a terreno. Então, você conseguir realmente é um achado. Então, nosso escritório fica na praia de Botafogo, então a gente sempre andava aqui na região e ficava falando, pô, um lançamento como esse, ter uma vista. E eu, como moradora de Botafogo também, sempre tive um sonho, assim, pô, a gente está falando de uns 2 cartões postais do Rio de Janeiro, que é o Pão de Açúcar e o Cristo. Então, a gente conseguiu ter, foi um achado, a gente é um terreno que é da Igreja, da Imaculada, que a gente conseguiu fazer essa negociação. Foram 3 anos de negociação, para você ver que nada muito não é fácil. Rápido, fácil. A gente teve que ter a aprovação do Vaticano para poder comprar, 1 ano para o Vaticano poder aprovar. Então, a gente já estava quase indo lá no Vaticano para poder pedir essa autorização. Pessoalmente. Até que a gente conseguiu vir com o lançamento e foi um sucesso, graças a Deus. E aí, conta pra gente, assim, bom, como é que é esse projeto? Porque, assim, é um projeto, vamos chamar assim, icônico, né? Por toda a história, né? Por tanto tempo sem lançar. Eu sei que vocês também têm esse olhar em outros bairros, a gente vai falar isso depois. Mas como é que é esse projeto? A gente quer saber, assim, quem são o perfil de quem comprou, porque a localização é incrível. A gente está aqui no primeiro andar, que é o apartamento decorado, e a gente já tem essa vista para o Pão de Açúcar, a gente não quer sair mais daqui. Exatamente. Assim. Então, é um projeto, a gente quis trazer algo que fosse diferencial para o bairro, tanto em relação à arquitetura, quanto em relação às plantas. Então, são 44 apartamentos, que a gente dividiu em 3 apartamentos de 3 quartos e uma coluna, que são os apartamentos de 2 quartos. Além das coberturas, que são incríveis, né? Então, a gente pensou toda essa questão do pilotis, da gente crescer em relação ao primeiro pavimento. Então, a gente tem o primeiro pavimento e depois eu tenho a área de lazer, que fica no segundo pavimento, tendo os 2 com um pé direito duplo. Então, você tem praticamente 11 metros de altura para iniciar o primeiro pavimento. Então, na área de lazer, a gente quis trazer essa comodidade também para os clientes. Então, a gente trouxe a piscina com borda infinita. Então, você tem uma piscina de 45 metros quadrados com uma borda infinita para o Cristo e para o Pão de Açúcar, para os 2. Realmente, a gente tirar o fosso, né? Com certeza. Então, os clientes que mais procuraram foram os próprios clientes do bairro, são moradores do bairro, com a intenção de fazer um upgrade. Então, assim, a gente como moradora, eu posso falar isso também como moradora do bairro, era sempre o sonho a gente olhar, a gente andar no aterro. O que a gente faz no final de semana aqui, os moradores? Andar no aterro, olhar o Pão de Açúcar. O shopping teve toda essa revitalização do shopping em Botafogo também. Que fica próximo, colocar toda a estrutura em vidro para você poder ter essa visão. Então, assim, a gente tem bares aqui no próprio shopping que lota de turismo para a questão de fotos, em relação a esse diferencial. Então, foi um upgrade para as pessoas. Então, muitos moradores são de Botafogo, têm apartamentos grandes em Botafogo, que quiseram ter um apartamento em relação à vista, à comodidade de um prédio novo, né? E todo o diferencial. Isso, é isso que eu ia te perguntar. Em termos assim, de lazer, o que vocês também, porque já tem essa contemplação aí diária, né? Enfim. E como é que fica a parte do lazer? Então, a gente quis trazer, assim, a gente escutou muitos clientes, então todos os nossos lançamentos a gente faz uma pesquisa para ver o que mais agrega esse público, né? Então, a gente pensou, a gente tem uma academia, a gente tem um salão gourmet, a gente tem uma brinquedoteca, a gente, além da piscina, com essa borda infinita, uma piscina incrível, a gente tem a sauna, e aí você vê que o diferencial, em nossa pesquisa, a gente olhou muito a questão dos pedidos através do coworking. Então, a gente colocou uma sala de coworking também, contemplando sempre a questão das vistas. Então, a gente tem um lazer espaço delivery também, que foi um pedido muito grande depois da pandemia. Tudo veio com a pandemia, né? Coisas que tem que fazer parte agora, né? Então, mini mercado, por exemplo, que a gente colocou. Então, a gente vem agregando algumas questões de lazer
colocando uma infraestrutura toda completa para apenas 44 moradores, né? E aí também são espaços, assim, vamos dizer assim, sob medida no sentido de que a pessoa vai usufruir, porque às vezes não adianta ter aquele não sei quantos mil itens de lazer e a pessoa não usar. Não usar, né? Então, por isso que é muito importante essa pesquisa. Então, quando você escutar o próprio morador do bairro, o que ele necessita, isso traz total diferença para o projeto, né? E aí, bom, já falamos um pouquinho, o forte de vocês é a Zona Sul, Sim. né? Como é que está esse mercado, né, da Zona Sul? Porque a gente sempre vem com aquela, não tem terreno na Zona Sul e tal, e vocês vão lá, vocês e outras empresas também acabam, né, encontrando aqueles terrenos assim perfeitos, né, que unem tudo, localização, vista, enfim, infraestrutura e preço e projetos incríveis. Como é que é esse olhar de vocês? Então, a gente sempre procura muito, assim, olhar a questão de localização em um projeto perfeito para aquela localização. Então, por exemplo, em Enseada, a gente vem falando em Enseada, a gente poderia ter feito um estúdio, um apartamento de 5 quartos. Então, a gente olha o que esse público precisa nesse bairro e o que a gente pode fazer melhor desse projeto. A gente vem com alguns lançamentos, são sucessos. Então, esse ano a gente vem lançando 4 projetos que venderam mais de 80%. Esse vendeu 80% na abertura de vendas, por exemplo. Porque o público está necessitando de empreendimentos novos. Sim. Então, teve até uma pesquisa da Brain esse ano que diz isso, assim, se a gente parar de lançar, se não tiver lançamento nos próximos 6 meses, não tem empreendimento para vender mais, não existe estoque na Zona Sul do Rio de Janeiro. Olha isso, né? Então, assim, por isso que, e assim, a procura em relação tanto à comodidade, você ter, é totalmente diferente você morar num projeto novo do que um projeto antigo. Então, a questão de comodidade de segurança, de sustentabilidade, de conforto. Então, a gente precisa, além do crescimento da habitação, né? Sim, e também da parte de lazer também, que muitos prédios ainda não têm, né? E aí, fazendo o custo-benefício, né, até do condomínio, o que ele gastaria com uma academia, tendo que sair, se locomover, ele já pode fazer tudo no prédio, não é isso? Isso mesmo. Então, ajuda bastante, né? Muito, assim. E aí você conseguir, tipo assim, a gente vem procurando realmente, porque se a gente lançar um projeto por mês, a gente tem liquidez para esse projeto todos os meses de lançamento. Mas não é fácil, né? A gente queria, mas cada vez a gente é um pouco mais difícil. Tem que usar lupa, né? Para achar. Agora, conta pra gente, vocês também lançaram em São Conrado, que também era uma região que não recebia lançamento há bastante 13 tempo. anos. A gente adora essa questão, pois 13 anos, 50 anos. Exatamente. Daqui a pouco vai virar um século. Que não... o próximo do ano que vem, depois a gente fala sobre isso, também vai para os 80 anos sem lançamento. Que bacana. Agora, mas conta esse de São Conrado também. Como é que foi esse achado? Já foi também praticamente todo vendido? Sim, a gente está com 60% vendido lá no projeto. São apartamentos maiores, então a gente está falando também de apartamentos de 2 quartos, que foram todos vendidos de 2 quartos. É sempre a tipologia mais concorrida, é isso? São os 2 mais quartos. Mais desejada? Isso. E aí a gente tem os projetos 2 quartos, 3 quartos e as coberturas. São Conrado, há 13 anos, não tinha lançamento, então a gente parou o bairro, né? Todo mundo sabia sobre o projeto. A gente lançou onde era a escola, tinha uma escola no local, que há 50 anos tinha como escola. Só que um grupo canadense comprou e já tinha algumas escolas, aquele era um terreno em locação, e decidiu deixar em outros bairros a questão. E a gente, graças a Deus, depois de 5 anos negociando, tentando... Olha, foram 3, né, que levou para sair do papel, que é esse aqui. Esse outro 5. Porque existia uma escola e aí tinha que fechar a questão da locação em relação à escola. Até que a gente conseguiu comprar, a gente veio com um projeto totalmente diferente da CT. Então, é um projeto que também tem uma infraestrutura completa, a gente olhou muito a questão de lazer. Então, você vê que, assim, aqui no Enseada, a gente colocou um espaço co-work por causa dos clientes querendo um espaço de trabalho, por trabalhar home office ainda. Lá já não foi uma necessidade dos clientes. Então, a gente colocou outras questões de lazer, como a piscina de raia, a gente colocou também academia, um salão maior com churrasqueira. Então, a gente olhou cada projeto um pouco diferencial para relação ao bairro. Por isso que é bom, acabei assim, te interrompendo, é a pesquisa que vocês realizam, né, com os potenciais clientes, porque aí vocês vão na necessidade daquela região, né? De repente teria um coworking que não ia ser tão usado, enquanto, por exemplo, a piscina aqui, com raia. Com raia, a piscina de... E lá em São Conrado, por exemplo, os projetos são maiores, então os apartamentos são de 350, 400 metros. E muitas vezes o filho tinha que sair para outros bairros porque não tinha
a possibilidade de comprar um apartamento. Eu não tinha necessidade de comprar um apartamento de 350, 400 metros quadrados. Então, a gente veio com um apartamento de 2, 3 quartos menores, e por isso também a liquidez, né? Então, houve essa facilidade de sempre ter os 2 quartos e os outros para dar essa... Quem não pode chegar num 3 quartos neste momento, ele tem um apartamento 2. Menor. E não deixa de usufruir de toda, né, a infraestrutura, localização. E vamos lá, Copacabana, vocês também... A Copacabana, Princesinha do Mar, tem recebido estúdios. Vocês também estão entrando nesse segmento? Já entraram? Então, a gente teve um lançamento no início do ano, que foi na Hilário de Gouveia, foi o Nuke. Foi um sucesso, era um Double Suite, estúdio Double Suite. Foram um total de 47 unidades, a gente tem 2 unidades disponíveis só. Então, a gente vendeu mais de 90% no dia da abertura de vendas. E a gente vem com o próximo lançamento agora, que a gente até abre venda no dia 6, que é o Lis. E assim, a procura está muito grande. Em 3 dias de abertura de stand, a gente teve mais de 150 atendimentos. Olha! E um stand, a gente não quis demolir o prédio. A gente vai demolir 100% o prédio, mas a gente tentou adaptar o prédio ao stand, pela liquidez até, e fica lotado, assim. Tem a hora que a gente está atendendo até quase na cozinha. Sábado a gente estava atendendo a cozinha do stand para poder atender todo mundo. E a rentabilidade de Copacabana é muito grande. Então, quando você olha Copacabana, é o turismo. Era isso que eu ia te perguntar. O foco é esse, né? O foco é investimento, é você ter uma rentabilidade. A gente está falando de um projeto que te entrega 12% a 14% de rentabilidade ao ano. Só outro investimento que faria isso. Consegue, né? Além da valorização de todo o empreendimento. Então, assim, a gente tem de ser mais um sucesso. A gente não tem tantos lançamentos em Copacabana também. Tiveram alguns lançamentos de sucesso também. E a gente fala muito do como gerar renda para o cliente. Então, vários clientes compraram a Enseada, já estão de olho no Lis para ter uma rentabilidade, para conseguir trazer esse valor. Hoje é melhor do que investir em qualquer tipo, algumas outras aplicações, né? E você acha, por exemplo, o Rio, né, sai um pouquinho, vamos dizer assim, atrasado, até por conta da nossa legislação em relação aos estúdios, esses apartamentos mais compactos. E você acha que essa tendência veio para ficar? Eu acho que sim. Depende muito do bairro. Tá. Então, assim, quando a gente fala de São Conrado, a gente não sabe qual seria a liquidez ainda em relação a um estúdio, por exemplo. Quando a gente fala de Copacabana, Copacabana cheira a rentabilidade, cheira a Airbnb, questão do turismo. Então, a gente fala de alguns bairros, Ipanema, Leblon também, em relação a estúdio. Então, isso vem, é um modelo, um novo modelo, um pensamento, um mindset diferente que veio para ficar. Eu acredito que a gente ainda tem muitos ainda, unidades de São Paulo, são milhares e milhares de unidades de estúdio e acabam toda vez vendendo 100% desses projetos. Sim. Então eu acho que, e é também a possibilidade, além da questão da rentabilidade, é você poder, muitas vezes você mora longe do lugar onde você trabalha. Então você ter a possibilidade, mesmo morando num apartamento menor, e morar, ter essa comodidade, essa facilidade, qualidade de vida, faz a diferença. Perder todo o tempo. Hoje, por exemplo, a gente chegar aqui, a gente pegou um engarrafamento incrível. E assim, facilita, ele ganha né, em qualidade de vida. E além, como você disse, o bem estava se valorizando também. E outra coisa também que tem agora, né, assim, o híbrido, que a pessoa pode usufruir. Por exemplo, está trabalhando, mas no final de semana ele quer ficar lá na casa dele, onde ele, né, enfim, mais afastado. Nesse período de final de semana, ele pode colocar para alugar curta temporada, não é isso? Pode. Então, ele pode usar... Então, a gente está falando, assim, por exemplo, no Lis, tem um apartamento de 2 quartos que vira um double suite. Então, a gente tem vários clientes falando assim, olha, eu posso morar num 2 quartos e alugar no Réveillon uma parte desse double suite. E eu pago condomínio, pago minhas despesas do ano com uma vez alugado ao ano para o tipo de público. E Copacabana traz milhares, são 4 milhões de pessoas no Réveillon, né? E as festas que vêm pela frente também, né? Enfim, ajuda todos os bastante. Shows. Exatamente, né? Faz com que realmente seja assim, praticamente... Lá no escritório é briga, assim, eu quero esse apartamento. Eu falo, não, calma, mas vamos vender, a gente tem que também, se a gente pensar, comprar cada um projeto melhor, todo mundo, se a gente compra todos, né? Quem dera ter. Não, pois é, mas assim, é bom esse nosso bate-papo, para quem está nos acompanhando e está querendo fazer um investimento, assim, prestar atenção, né? Porque às vezes parece fácil, mas a pessoa também está comprando, né, um bem, né? Não é um eletrodoméstico, é uma coisa assim, de um valor maior para alguns. Segundo pesquisa também, às vezes vai ser o único imóvel, mas para outros também tem um investidor que tem esse olhar e tem aquele que está, vamos dizer assim,
se instruindo mais e não quer mais ficar só na poupança, está querendo diversificar uma aplicação e vem para a locação. O diferencial assim do LIS, a gente está falando a performance é uma incorporadora, então a gente trabalha no modelo de incorporação. Então você vai pagando 30% durante a obra e financia os 70%. A gente está falando, por exemplo, do LIS de unidade de estúdio de 829 mil, que o cliente paga 248 mil e o próprio apartamento se paga. Quando ele receber as chaves. Então, quando receber as chaves em relação à locação. Então, você tem a cabeça assim, eu estou comprando um apartamento de 248 mil, porque o restante, ele vem com a rentabilidade, ele paga o financiamento e ainda tem uma receita adicional para essa questão da rentabilidade do que ele investiu inicialmente. Então, realmente é um diferencial. Eu não sei até quando a gente vai conseguir projetos como esse, mas realmente é uma oportunidade, por isso a liquidez tão instantânea, né? Por isso tem feito tanto sucesso. Eu vou chamar um pequeno intervalo, que a gente vai voltar. Carol, posso chamar assim, né? Tanto tempo que a gente tem aí nessa estrada, né? Vai contar pra gente, assim, como é que vai ficar o mercado, né, para o ano que vem, né? A gente está aí com uma Selic hoje de 11,25% ao ano, né? Que é a nossa taxa básica de juros. Previsão de chegar a 13% no ano que vem, mas para o público determinado público, ela não tem tanto impacto, né? Acompanhe a gente no próximo bloco. Já voltamos. E voltamos com a Carol, que vai contar para a gente agora as perspectivas para 2025 do mercado imobiliário em todos os segmentos, né? Para quem está nos acompanhando, que quiser comprar para morar, para sair do aluguel ou para investir também, como é que vai se comportar, Carol, com a experiência que você tem para o início de 2025? Então, como eu disse antes, assim, a gente tem os lançamentos pelo número de pessoas que querem e que tem a questão da moradia, né, a necessidade de moradia, a gente tem poucos lançamentos para poder atingir a questão da oferta e demanda. A gente tem mais demanda do que oferta hoje. Tem a questão da Selic, o aumento da Selic. Então, para a Zona Sul, não impacta tanto a questão da Selic, a questão dos projetos em si. Então, a questão do objeto de desejo, a questão da rentabilidade. Mas quando a gente fala de classe média, a gente fala de outros bairros, assim, impacta um pouco. A nossa percepção para o ano que vem é uma melhora. Sim. Então, a gente tem a possibilidade de chegar a 13% do Selic, mas tem a possibilidade também da baixa. Sim. Então, é muito volátil no início do ano. A gente teve uma Selic mais alta que foi diminuindo, aumentou um pouco, e oscilou, assim vai oscilando. Mas as oportunidades são tão poucas que, assim, se a gente ficar também olhando essa oscilação, a gente também não consegue também comprar esse desejo, esse imóvel que a gente está pretendendo, né, como cliente. Sim, e a questão também da oportunidade, porque assim, quando você fala que o público da Zona Sul, né, o perfil da Zona Sul, ele não fica muito refém do crédito, porque ele acaba, como você colocou, né, deu o exemplo do empreendimento que vocês vão lançar, que ele paga aí durante a obra 30%, não é isso? Então, ele está ali, nesse período, ele está pagando direto com a construtora, enfim, e depois, no repasse, que é quando recebe as chaves, ele pode quitar ou procurar um agente financeiro, que nesse público específico, ele, de repente, ele nem utiliza tanto o financiamento, não é isso? A gente teve vários casos, assim, a nossa receita em relação aos empreendimentos, normalmente a gente chegar a 50% para repasse só. Teria que ser 70%. Então, os clientes vêm antecipando esses valores tem essa possibilidade, até para diminuir, né, na entrega das chaves, não é isso? E tende também, a gente fala muito em relação à Selic, mas existe muita valorização dos imóveis. Então, hoje, por exemplo, a gente teve um case, nesses anos, a gente teve o case do Jardim Botafogo, por exemplo, que nós vendemos na época a 18, 19 mil metros quadrados, e todos falavam, aumento da Selic, a questão da liquidez, hoje já é vendida a 24 mil em 3 anos. Olha isso. Olha a rentabilidade também que ele está tendo, a valorização do imóvel. E cada vez vai aumentando o valor, como tem a escassez, cada vez o metro quadrado em relação a imóveis também vai aumentando. Sim. Então você tem que segurar uma oportunidade, porque daqui a pouco você também não sabe com relação a que se você vai ter uma outra oportunidade como essa. Igual Enseada, 50 anos sem lançamento, quanto você vai esperar mais 50 anos para ter um... E queria até, você falou uma coisa muito interessante, o Jardim Botafogo realmente ele é um case, porque era uma região ali que estava
vamos dizer assim, esquecida num local excelente, que é Sim. coladinho ao Rio Sul, não é isso? E agora com a obra do Canecão também, né, do novo Canecão. Se foi a 24, daqui a pouco o Canecão vai a 28. Você imagina você comprar um imóvel, hoje existem apartamentos, assim, a procura para locação no Jardim Botafogo é gigante. Não existem, a maioria são moradores, porque já compraram com esse desejo, objeto de desejo. Os poucos apartamentos para locação, a gente está falando de um apartamento de 2 quartos, de 75, 80 metros quadrados, gerando em torno de R$8 mil de aluguel. Por ter essa questão da... Fora condomínio, né? E IPTU. Então, a valorização para esse cliente também é muito grande, né? E aí é o que a gente colocou desde o primeiro bloco, que a localização, o projeto, tudo faz toda a diferença, né? São locais, assim, icônicos que você... não vou chamar icônicos, mas bem localizados, né? Claro, tirando os icônicos, como esse aqui, por exemplo, né? 50 anos, mas aquele lá também, numa região ali fenomenal. E aquele foram 15 anos de negociação para comprar aquele 15 terreno. 15 anos. Ali era, então, o que tinha antes ali? Eu não me recordo. Eram as concessionárias, tinha oficina também, posto de gasolina, né? E se transformou, né, no empreendimento. Totalmente, mudou tanto, e engraçado, assim, quando a gente vem com um empreendimento novo, a gente só não muda, o empreendimento é lindo, a gente muda todo aquele quadrante. O entorno então a valorização todo, né? dos outros apartamentos também sobe bastante. Então uma coisa era no Jardim Botafogo você morar do lado de oficinas, de concessionárias, de um posto de gasolina, outra coisa é você morar num prédio maravilhoso, onde tem toda a estrutura de lojas, com mix, com 376 apartamentos, e tendo toda essa valorização. Se eles compram 24 mil, o meu projeto, que era um pouco menor, os vizinhos, por exemplo, a valorização já sobe. Sim. Então, traz uma valorização diferencial para o bairro. Ou seja, todos ganham. Tem aquele incômodo durante a construção, mas acaba mexendo com positivamente com todo o entorno. E aí, agora, a gente estava falando da classe média, né? Assim, que está sofrendo um pouco. A gente sabe que no segundo ano segundo semestre é sempre o melhor para o mercado imobiliário. E acontece, às vezes, por exemplo, a Caixa, né, os recursos foram diminuindo e ela teve que tomar uma medida, né, para poder atender de certa forma. Então, ela aumentou o percentual que a pessoa tem que dar de entrada para comprar, e isso faz com que fique, principalmente a classe média, que depende muito do crédito. Como é que você vê isso para ano que vem? E o segmento econômico, que já tem aí todo o incentivo, né, do Minha Casa e Minha Vida, a gente sabe que vai bem, né, até pela própria pesquisa da Abrainc, né, que divulgou recentemente, que o Minha Casa e Minha Vida e o alto padrão também, o médio ficou ali. Você vê melhora para o pessoal da classe média que está nos acompanhando? Eu sei que você não atua muito nesse nicho, mas você domina o mercado, então pode nos ajudar. Eu acho assim, existe um budget que a gente chama, que é um valor para o ano em relação a financiamento imobiliário, em relação a repasse. Então, assim, a gente até estava no próprio Prêmio ADM agora com o superintendente da Caixa, ele falando assim, existe esse budget que foi sendo utilizado durante esses meses. Então, é normal, no final do ano, a gente teve muitas compras. Então, esse ano, por exemplo, a gente só de lançamento imobiliário, a gente teve 8 bi, chegando a 10 bi de lançamentos. Um número então, mais as compras de prontos, por exemplo. Sim. Então, assim, não é fácil também em relação ao financiamento, ele vem da poupança. Então, hoje, cada vez menos as pessoas vêm investindo... O maior número de recursos, o funding, que chama, é da poupança, né? E tem o FGTS também, mas aí é limitado a 1,5 milhão, não é isso? Então, as pessoas estão deixando de também a questão, não estão colocando mais dinheiro à poupança, por causa de toda a diversidade em relação a bancos digitais, em relação ao rendimento. Mas eu acredito que, assim, o ano que vem a gente tem um budget maior, ele até comentou isso, sobre a gente ter um maior recurso em relação a financiamento imobiliário. Que aí já facilitaria bastante, porque a classe média depende, aquela questão do emprego, né? Que a gente teve uma melhora muito grande, então a gente vem melhorando em relação à empregabilidade, mas a questão do financiamento a gente também, escutando muito a Caixa, a gente também vai ter uma melhora no próximo ano. E os juros também, aí de repente também, porque eles aumentaram um pouquinho, né, do financiamento da casa própria, aí foi geral, né? Até teve um ajustezinho. O maior número, assim, a gente não consegue fazer milagre, mas a gente vai se adaptando para atender um maior número de público, né? Sim, sim. E aí fazendo com que a Selic diminuindo, né? E a Selic diminuindo um pouco, já ajuda levando mais moradia para esse público, né? Porque a gente sabe que o segmento do Minha Casa e Minha Vida está indo muito bem,
porque tem a questão do subsídio, quanto menor a renda, maior o subsídio, e aí isso faz com que essas pessoas sejam ajudadas, né? Isso. A construção civil emprega muitas pessoas. Também. Então, assim, ter a construção civil é muito importante para todo o país, né? Para o Estado também. Então, você conseguindo adaptar, conseguindo segurar a Selic no próximo ano, conseguir a questão da Caixa ter um orçamento maior. Então, isso aumenta mais a liquidez ainda que a gente está tendo e a gente achar mais terrenos, né? Pois pra poder cobrir mais com o lançamento. Porque a Caixa ainda é, mesmo os outros bancos estão, né, brigam, né, estão nessa luta saudável, a Caixa ainda detém, né, um número maior de financiamento, né, no nosso país. Agora, eu queria saber se você pode adiantar o que vocês têm para 2025 já, se você possa falar que não vai comprometer, claro, a estratégia de vocês. Então, esse ano nós lançamos 600 milhões, né, de VGV, o que a gente chama de VGV é o valor geral de vendas dos empreendimentos. Ano que vem a gente vem para 1,7 bi. Nossa! Então, de 600 para 1,7 bi. Quase o triplo, né? Então, a gente está falando que a gente, assim, até pela nossa conversa anterior, a gente acredita muito no Rio de Janeiro, a gente acredita na liquidez desses projetos. A gente vem, lógico, com bairros e com localizações que, como esses 50 anos, a gente teve a gente foi aumentando, 13, 50, a gente vem com bairros há 80 anos sem lançamento. Para você ver da questão, assim, a oferta, nenhuma, assim, você tem uma demanda enorme que você necessita de lançamentos imobiliários. Então, a gente vai lançar no Flamengo, a gente vai lançar no Jardim Botânico, a gente tem outro lançamento em São Conrado. Então, a gente tem vários bairros icônicos, assim, e cada vez a gente veio, o ano passado, o ano retrasado, assim, olhando muito a nossa questão de land bank. A gente tem que vir com projetos assertivos, com preços assertivos, para ter liquidez. Então, isso a gente preza muito. O ano que vem, a gente acha que é uma melhora muito grande em relação, até vendo os lançamentos imobiliários esse ano. Então, todos foram sucesso, não só o nosso de performance, mas de outras incorporadoras também. Principalmente a Zona Sul, né? Tem tido um bom retorno para os incorporadores. Que Barra, tipo, a gente teve projeto da Barra com 500 unidades vendidas, como era 7, 8 anos atrás. A gente está conseguindo, né? O Rio de Janeiro está conseguindo, né, voltar para o que a gente era, né, há tempos atrás, como você disse. Agora, e aí é por isso que a nossa, tipo, que a gente está acreditando tanto no próximo ano, né? Então, pegando carona sobre isso, como é que vocês estão fazendo e pretendem fazer? Porque a gente está, não só o Rio de Janeiro, mas o país todo com a escassez de mão de obra da construção civil. E a gente sabe, como você também colocou aqui, que é o segmento que mais gera emprego, gera impostos, enfim, né, mexe com a cadeia toda e ajuda as cidades, né, o Estado e o nosso país. Como é que vocês estão enxergando isso, fazendo alguma forma assim para tentar minimizar? Então, a gente está olhando muita questão de tecnologia e inovações, né? Realmente, assim, a gente fala sobre empregabilidade, mas cada vez mais está difícil você fazer contratações na construção civil. Então, a gente tem que sair um pouco fora da caixinha. Então, a gente está falando de a gente terceirizar muitas dessas questões, não apenas de mão de obra, mas ver novas tecnologias, startups, construtecs, ver alguns diferenciais em relação à obra para a gente minimizar essa relação tanto em relação à construção, de você conseguir construir em menor tempo, tanto a relação... E aquela construção limpa também, né? Uma obra mais limpa, né? Ter uma questão de sustentabilidade que hoje é o que mais chama atenção em relação a isso. Todas as construções carbono zero, a questão de ter conforto térmico em relação ao empreendimento. O cliente pergunta muito sobre isso. A questão, a gente está trabalhando agora com a Genial Solar em trazer energia limpa para os nossos empreendimentos. Então, cada vez mais a gente está tentando olhar um diferencial, trabalhar muito essa relação. Até a gente colocou isso no nosso manifesto, né? A gente quer trazer inovação e diferencial para os nossos clientes. É porque até algum tempo atrás não se tinha carro elétrico, bicicleta elétrica, e aí se você não coloca, né, vamos dizer assim, esses itens, já perde, né? Além de todo o conceito que você... Hoje tem algumas exigências também, né? Tem que reaproveitamento de água de chuva, medidor individual de água e tal, mas como você está colocando aqui, que vocês estão querendo sempre surpreender e além. E sempre procurando coisas novas, assim. Então a gente fala muito dessa questão de medidores individuais, ao conforto acústico, a questão de energia limpa, medidores individuais,
o recarregamento de carro elétrico, bicicleta elétrica. Então, toda hora a gente está vindo com algumas questões, os geradores de energia limpa para a questão das piscinas. Então, você vê a gente vê muito isso em relação ao valor de condomínio dos prédios. Era isso que eu ia te perguntar, que isso, consequentemente, vai diminuir. E a preocupação também, que acredito eu que vocês tenham, por tudo isso que você está colocando, é que a própria manutenção também não fique aquela coisa, aquele monstro, né? Sim. Sempre a gente olha muito a visão do cliente. Então, assim, quanto menor o valor de condomínio, quanto mais a gente poder agregar, e a questão de sustentabilidade, porque a gente não está só diminuindo o valor de condomínio, a gente está agregando para o país como um todo. Então, a sustentabilidade, você trabalhar com recursos naturais, é muito melhor do que você ir além de todo o conforto para o cliente e baixo o valor disso, de manutenção, de condomínio, etc. E aí também ajuda, não tem tanta inadimplência, o prédio fica ainda mais valorizado, porque tudo vai se linkando, sim, né? Agora a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, eu queria que você falasse assim, em pouquíssimas palavras, é o momento de se investir em imóvel? Eu acredito muito que sim. Eu acho que cada vez a oportunidade vem diminuindo em relação a projetos como esses que a gente vem lançando. Então, assim, se você tem a possibilidade, não pensa duas vezes. Mesmo em relação ao Selic, porque cada vez o Selic pode aumentar, mas o valor do imóvel também vai valorizar. Então, você deixando o dinheiro no banco, por exemplo, daqui 2 anos você não vai comprar o mesmo imóvel que você pretendia comprar 2 anos atrás. Então, é um diferencial, acho que vale muito o investimento. A gente, assim, até a gente que trabalha no mercado imobiliário, a gente vem comprando imóveis, a gente também não consegue comprar até em relação à receita. Mas quando a gente vê os projetos bons, a gente vem investindo. E por isso que a gente vê a liquidez como está como projeto como todo, os empreendimentos. Né? Bom, gente, ficamos por aqui. Carol, muito obrigada mais uma vez por esse nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau.